falar então agora do Brasil. No Brasil, nós temos, a maior parte dos países do mundo tem só um imposto sobre bens e serviços, que é o Imposto sobre Valor Adicionado. Alguns poucos países têm um federal e um subnacional, mas a grande maioria tem um só. No Brasil, nós temos 5 tributos de caráter geral sobre bens e serviços, que são o IPI, que é um imposto federal sobre produtos industrializados, o ICMS, que é um imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, e o ISS, que é um imposto municipal sobre serviços. Além disso, nós temos também as contribuições para o Programa de Integração Social, o PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, que são federais. Ou seja, a maior parte dos países do mundo tem o IVA, nós temos 5 tributos que fazem esse papel do IVA no Brasil. Como eu falei, o bom IVA tem uma base ampla de bens e serviços. No Brasil, nós temos, na verdade, 5 tributos com base fragmentada. Então, você pega o ICMS e o ISS, por exemplo, você tem uma parte, mercadorias pagam ICMS, serviços pagam ISS. Automaticamente, essa fragmentação já começa a gerar problema. Porque no IVA, como eu falei, tudo que foi pago de imposto nas etapas anteriores tem que ser recuperado. Na hora que eu fragmento, automaticamente, um contribuinte de ICMS que adquiriu um serviço tributado pelo ISS não consegue recuperar o imposto que foi pago naquele serviço. Um contribuinte de ISS que comprou uma mercadoria que foi tributada com ICMS, ele não consegue recuperar o imposto que foi pago antes, porque eles pagam 2 impostos diferentes, um estadual e um municipal. Esse problema se repete de novo no caso do IPI. O IPI é um imposto que acaba na saída da indústria. Ele só incide durante o processo de industrialização. Mas o que acontece? O IVA, como eu falei, tem que ir até o consumidor final. Ele é um imposto sobre consumo. A hora que eu falo, ele só incide até a saída da indústria, o que acontece? Você tem um problema que as empresas que têm indústria e têm a distribuidora, obviamente tendem a jogar a margem delas para a distribuidora e não na indústria. E isso dá um baita de um contencioso entre o fisco e as empresas para tentar discutir o que é a margem razoável de comercialização daquela empresa, que é uma decisão econômica. E aí nós começamos a criar complexidade dentro daquilo que deveria ser simples, que é um imposto sobre o consumo. Segundo problema do sistema brasileiro, cumulatividade. Existe cumulatividade quando eu tenho tributos quando eu fragmento a base. Ou seja, eu paguei ICMS e não recuperei para um contribuinte de ISS e vice-versa. Mas nós temos, além disso, tributos que são estritamente cumulativos no Brasil, como é o caso do ISS, e é o caso também do PIS/COFINS cumulativo, e nós temos falhas enormes nos tributos que, em princípio, deveriam ser não cumulativos no Brasil, como é o caso do ICMS. O que acontece no caso do ICMS, uma parcela grande daquilo que é comprado pela empresa na sua atividade produtiva não gera crédito. Só para dar um exemplo, no Brasil, em vários estados, a eletricidade que a empresa usa na fábrica gera crédito, mas a eletricidade que a empresa usa no escritório da empresa não gera crédito. Se a empresa é uma empresa industrial e ela gastou dinheiro e pagou imposto sobre serviço de telecomunicação, isso não gera crédito para a empresa. Se a empresa compra uma peça de reposição para as máquinas dela, não gera crédito. Se ela compra um uniforme para os empregados delas poderem trabalhar, isso não gera crédito no ICMS. E o mesmo problema acontece no caso do PIS/COFINS. No caso do PIS/COFINS, que são tributos diferentes, mas têm a mesma legislação, nós temos o PIS/COFINS não cumulativo e o PIS/COFINS cumulativo. Mas mesmo no PIS/COFINS não cumulativo, a Receita Federal estabelece que apenas aquilo que é incorporado fisicamente no produto final gera crédito. E aí nós temos, além de uma série de restrições àquilo que se recupera de crédito, se eu contratei um serviço de marketing, por exemplo, para a minha empresa, que é importante, qualquer empresa precisa fazer marketing, isso não vai gerar crédito de PIS/COFINS. Mas foi um custo que a empresa teve e não gera crédito de PIS/COFINS. E no caso específico do PIS/COFINS, essas restrições não estão nem na lei, estão numa instrução normativa da Receita Federal, o que faz com que tenha um contencioso enorme sobre a discussão do que gera e o que não gera crédito de PIS/COFINS no Brasil. Terceiro ponto, como eu falei, os IVAs eles têm que ter uma regra uniforme para todos. Os IVAs modernos, os IVAs criados no mundo nos últimos 25 anos, eles têm só uma alíquota positiva. Mesmo os IVAs mais antigos, como os da Europa Ocidental,
eles têm 3 alíquotas positivas só. No caso do Brasil, os IVAs têm pouquíssimos benefícios fiscais, uma boa parte deles não tem nenhum benefício fiscal, pouquíssimos regimes especiais, ou seja, pouquíssimas exceções. Um bom IVA é um imposto que tem uma regra única que serve para todo mundo. No Brasil, o que acontece? Nós temos alíquotas para absolutamente tudo quanto é gosto. Absolutamente tudo quanto é gosto. Aqui no Brasil, perfume paga 42% de alíquota de IPI, água de colônia, que é perfume com água, paga 12% de IPI, e Del Colônia, que é uma água de colônia com um antibacteriano, paga 7% de IPI. Portanto, o que a gente vende no Brasil é Del Colônia, que é uma água de colônia que você diz que pode usar como desodorante. Obviamente, qual é a razão disso? Por que o sistema tributário tem que começar a tratar coisas que são absolutamente equivalentes de forma tão diferente uma da outra? É isso que acontece. Na prática, com as diferenças de alíquotas que existem entre os estados, e diferenças, e todos os estados usam um sistema que chama de redução de base de cálculo, eles mudam a base de cálculo do imposto, você tem uma quantidade de alíquotas absolutamente fenomenal. No caso do IPI tem um catatal que chama TIPI, TIP, tabela do IPI, que só é toda a classificação, qual é a alíquota de IPI de cada produto. No caso do ICMS, cada estado tem o regulamento do ICMS, cujas regras também são uma coisa dessa largura aqui de papel, com regras sobre como cobrar o ICMS e diferenças por produtos e por serviços. A mesma coisa acontece no ISS, que às vezes coisas que são muito parecidas, um paga 5% de IPI, outro paga 2%, aí o contribuinte interpreta de um jeito, o fisco interpreta de outro, e obviamente isso dá contencioso direto. Outro problema, como eu falei, os bons IVAs não têm benefícios fiscais. Os tributos brasileiros, eles têm uma quantidade enorme de benefícios fiscais, enormes. Tanto os federais quanto os estaduais e até os municipais, embora seja proibido na legislação, na prática tem vários municípios que concedem benefícios fiscais. A consequência é uma distorção enorme da tributação em função de quem tem e quem não tem benefício fiscal, ou quem tem ou não tem regime especial. Regime especial é uma forma diferente de pagar imposto, que em princípio não deveria ser um benefício, mas dependendo de como for aplicado, acaba virando de fato um benefício para a empresa que tem o regime especial. E isto, igual eu falei, o bom IVA tem uma regra só para todo mundo. No Brasil, a gente não tem regra, a gente só tem exceção. Na prática, é isso que acontece. E o que acontece quando você tributa diferentemente os setores, ou, o que é muito comum no Brasil, as empresas. Uma empresa tem um tipo de tributação e o concorrente dela, que às vezes está no mesmo estado, não tem o mesmo regime especial que ela tem e tem outro tipo de tributação. Então, no fim, a gente não tem uma tributação igual para todo mundo. A gente tem uma tributação que varia entre setores e que varia entre empresas. Isso tem uma série de consequências negativas. Primeira consequência, isso acaba levando a uma forma de organização extremamente ineficiente da economia. Vou dar alguns exemplos aqui que ajudam a entender isso de forma um pouco melhor. Primeiro exemplo, os estados concedem benefícios para atrair empresas, os famosos benefícios da guerra fiscal. Os benefícios da guerra fiscal só existem no Brasil porque o ICMS é cobrado dominantemente no estado de origem. Quando você tem uma transação interestadual, uma parte do imposto fica no estado de origem, uma parte no estado de destino. Mas no Brasil, a maior parte, na maior parte dos casos, a maior parte fica no estado de origem. O que acontece quando você tem uma tributação na origem? Você tem um incentivo para que a empresa dê um benefício para roubar uma empresa que normalmente se instalaria, por vocação, se instalaria em outro estado. Qual é a consequência disso? As consequências são várias. É uma forma extremamente ineficiente de fazer políticas de desenvolvimento regional. Porque em vez do Estado explorar a vocação que ele tem, ele dá benefício para roubar uma empresa que tem vocação de ir para outro Estado. E isso acontece de forma generalizada, porque no Brasil não é só Estado pobre que dá benefício, Estado rico também dá benefício. Então, São Paulo dá benefício para atrair para frigorífico. Tá certo? O frigorífico, se não fosse benefício, provavelmente estaria onde está o boi, que está no centro-oeste.
Aí eu tenho o estado do Centro-Oeste que dá benefício para a montadora, que sem o benefício provavelmente estaria em São Paulo. A consequência disso, e eu nem sei quem gera mais emprego, talvez o frigorífico até gere mais emprego do que a montadora, mas a consequência disso é que eu tenho um monte de caminhão rodando o país à toa por conta de benefícios fiscais que, em vez de explorar a vocação regional, servem só para roubar a empresa que, por vocação, se instalaria no outro estado. E isso acaba tendo efeitos de derrubar a produtividade no país. Aquele caminhão que fica rodando e o caminhoneiro e a própria estrada que está usando para carregar a mercadoria ou o insumo daqui para lá é um trabalho improdutivo. Ele não está gerando valor nenhum. Eu estou aumentando o custo econômico, que é o custo de capital e trabalho, de produzir um determinado bem e serviço final, para poder minimizar o custo tributário. Outro exemplo. Aqui no Brasil, se você quer construir um prédio com concreto armado, você vai pagar ISS, no máximo 5%, e vai pagar PIS/COFINS cumulativo, 3,65%. Se você quer construir um prédio com estruturas pré-fabricadas, o valor não é adicionado no canteiro de obra, ele é adicionado na indústria. Nesse caso, você vai pagar ICMS, para uma estrutura metálica aqui em São Paulo é 12%, e você vai pagar PIS/COFINS não cumulativo, o que é 9,25%. Ou seja, o valor adicionado no canteiro de obra paga no máximo 8,65%, o valor adicionado na indústria paga 21,25%. Qual é a consequência disso? Imagine que com a mesma quantidade de capital e mão de obra, que são os insumos econômicos, que você faz 10 prédios de concreto armado, você conseguisse fazer 11 prédios com estruturas pré-fabricadas. Obviamente, na ausência de tributação, a economia se direcionaria a fazer prédios com estruturas pré-fabricadas. No Brasil, por causa da tributação, você vai fazer 10 prédios com concreto armado, em vez de 11 prédios com estruturas pré-fabricadas, arrecadando a mesma coisa. Ou seja, tudo isso chama-se perda de produtividade. Tudo isso reduz a produtividade do país. Outro exemplo de como a distorção do sistema tributário prejudica a produtividade, a famosa cumulatividade. Supõe que uma empresa quer desenvolver um software personalizado para aquela empresa. Se ela contratar esse software de um terceiro, ele vai pagar ISS, 5%, e vai pagar PIS/COFINS cumulativo, provavelmente, 3,65%. Ou seja, vai pagar 8,65% e não vai gerar crédito para a empresa que adquiriu aquele software. Agora, essa empresa, então, resolve falar o seguinte, olha, ela vai botar um funcionário dela para desenvolver aquele software. Esse funcionário, vamos dizer que ele é 5% menos eficiente do que o terceiro que poderia fazer aquele software. Ou seja, vai custar para a empresa, em termos da remuneração do funcionário, 5% a mais do que ela pagaria para a remuneração do terceiro que está fazendo software se não fosse o imposto. Mas, porque como tem um imposto que ela não consegue recuperar, ela acaba internalizando a produção e fazendo isso de forma menos eficiente do que fazendo isso com um terceiro. Tá certo? Então, na hora que você olha todos esses problemas, a grande complexidade do sistema tributário atual, a cumulatividade, a fragmentação da base de incidência, essa quantidade enorme de benefícios fiscais, regimes especiais, alíquotas, e você vê qual o impacto que isso tem sobre a economia, o que você vai ver? Primeiro impacto, a complexidade resulta num custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é, segundo o Banco Mundial, o mais alto do mundo. Tá certo? Segundo o Banco Mundial, para uma empresa industrial de porte médio, ela gasta 1.958 horas para pagar tributos, o segundo colocado, que é a Bolívia, é 1.025 horas, e a mediana de todos os países da amostra, que são quase 200, é 206 horas. Ou seja, o Brasil gasta quase o dobro de tempo com burocracia tributária do que o segundo colocado e quase 10 vezes mais do que a mediana dos países do mundo. Obviamente, de novo, perda de produtividade. É um trabalho que, no fundo, não está gerando nenhum valor para a sociedade. Segundo, a complexidade do sistema tributário brasileiro resulta numa brutal grau de litígio entre as empresas e o fisco do país. Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás a gente fez um levantamento com as 10 maiores empresas de capital aberto do Brasil
E as matérias em litígio tributário, com perda provável ou possível do balanço, elas representavam quase um pouco mais de 30% do patrimônio líquido daquelas empresas. Ou seja, 30% do valor da empresa está em litígio tributário. Quanto vale essa empresa? Tá certo? O que acontece quando um investidor vem investir no Brasil e olha o concorrente dele com 30%, 40% do patrimônio líquido comprometido em litígio tributário? O que ele faz, ele só tem duas opções. Ou ele não investe, porque fala, opa, não vou correr esse risco. Ou então ele investe com uma margem mais alta para compensar o risco que ele está correndo. Certo? Para compensar essa insegurança jurídica que resulta do sistema tributário brasileiro. E o efeito final disso é uma queda da taxa de investimento no país e um aumento da margem com que as empresas operam, acabando onerando o consumidor final e a competitividade dos produtos brasileiros. Esse é o segundo problema. Terceiro problema, quando você tem incidência cumulativa, lembra que eu falei? O IVA, você desonera completamente exportação e desonera completamente investimento. Você está tributando apenas o consumo. Quando você tem incidências cumulativas, seja porque você tem tributos cumulativos, seja porque você tem falha na recuperação de créditos dos tributos não cumulativos, você acaba tributando a exportação e o investimento. E ao fazer isto, porque você pagou impostos no meio da cadeia que não foram recuperados. E ao tributar o investimento, você reduz a taxa de investimento. Ao reduzir a taxa de investimento, o país cresce menos. Ao tributar a exportação, eu reduzo a competitividade do país e, portanto, prejudico o crescimento do país no longo prazo também. Em cima de tudo isso, nós temos um sistema que, do ponto de vista federativo, gera uma enorme tensão. Uma enorme tensão. Você tem a guerra fiscal entre os estados, ou seja, os estados ficam disputando investimentos de uma forma extremamente ineficiente, como eu falei. Você tem uma guerra fiscal entre municípios e você tem uma disputa entre estados e municípios. Então, por exemplo, hoje no Brasil, software de prateleira, software não customizado, os estados dizem que incide ICMS, os municípios dizem que incide ISS e alguns contribuintes dizem que não tem que pagar nem ICMS nem ISS, porque aquilo não é nem mercadoria nem serviço e, portanto, não estaria sujeito a nenhum desses dois tributos. Ou seja, nós temos uma tensão entre estados e municípios e uma zona cinzenta entre o ICMS e o ISS que só tende a crescer à medida que avança a nova economia. Tá certo? E gerando, neste processo, contencioso, conflito, e muitas vezes a gente conhece o judiciário brasileiro, esse contencioso, esse conflito vai ser resolvido daqui a 10, 15, 20 anos pelos tribunais superiores do país. E, finalmente, aqueles exemplos que eu já dei, o sistema tributário brasileiro leva uma organização extremamente ineficiente da produção do país. Organização ineficiente significa que com a mesma quantidade de capital e trabalho que eu tenho, que são os insumos econômicos, eu produzo menos do que eu poderia produzir se não fossem as distorções do sistema tributário brasileiro. Do ponto de vista conceitual, isso significa o quê? Nós temos dois custos. Eu tenho o custo econômico de produção, que é o quê? O custo de capital e trabalho. E eu tenho o custo total de produção que aparece com a empresa, que é o custo econômico mais o custo fiscal, o custo dos impostos. A empresa sempre vai tentar minimizar o custo total, e ela tem razão. Só que, quando a tributação varia, dependendo da forma como eu organizo a produção, seja do ponto de vista setorial, seja do ponto de vista de terceirizar ou internalizar a produção, seja do ponto de vista geográfico, o que acontece é que muitas vezes, para minimizar o custo total, ela aumenta o custo econômico de produção. O exemplo que eu dei da guerra fiscal, o exemplo que eu dei da tributação da construção de um prédio com concreto armado ou com estruturas pré-fabricadas. Ou seja, para minimizar o custo total, as empresas aumentam o custo econômico, o que significa que ela produz menos com a mesma quantidade de capital e de trabalho que ela tem, e isso tudo derruba a produtividade do Brasil. Quando você soma tudo isso, todos esses fatores, o custo burocrático de pagar imposto, o litígio tributário e a insegurança jurídica que ele gera, a oneração dos investimentos, a oneração das exportações e a organização ineficiente da produção que decorre do sistema tributário, o efeito disso é uma queda brutal do PIB potencial e da produtividade do país. Ou seja, é muito difícil quantificar esse valor com precisão.
porque precisaria, na verdade, modelar cada setor, cada empresa no limite do Brasil, mas é muito razoável falar que a gente tem uma perda de PIB potencial no Brasil por conta dessas distorções de, no mínimo, 10% do PIB do país. Por baixo, é daí para cima que nós estamos falando. Ou seja, o custo desse modelo de tributação de bens e serviços que a gente tem no Brasil é um custo absolutamente monumental do ponto de vista da sociedade. Cada brasileiro é 10% mais pobre do que poderia ser por conta dessas distorções. E isso é extremamente importante na discussão sobre a reforma tributária.